Nesse vídeo, eu explico a história de Sally Face e analiso como esse projeto indie foi produzido. E mais do que um jogo de terror, Sally Face se tornou um estudo interessantíssimo sobre narrativa autoral e desenvolvimento independente, e como decisões criativas modam a identidade visual de uma obra. E além de tudo, é simplesmente o meu jogo favorito. Então, bom, Sally Face é um jogo de aventura e narrativa com fortes presenças de horror psicológico e mistério. A história acompanha Sal Fisher, um adolescente que usa uma prótese facial azul após sofrer um grave acidente quando criança. Depois da morte da sua mãe, Pove, quando ele ainda era criança, Sal se muda com seu pai para os apartamentos Addison, um prédio aparentemente normal, mas que logo logo se mostra o centro de eventos estranhíssimos e sobrenaturais. O jogo aborda temas como trauma, luto, possessão, culto religioso, sacrifício. Eu acho que é bastante coisa. Sempre de forma mais simbólica e emocional também. E do ponto de vista de produção, Sally Face é um caso extremamente relevante dentro do cenário indie. O jogo foi criado por Steve Gabbery, sobre o estúdio Portable Moose. Trata-se de um projeto majoritariamente solo, e Steve foi responsável pela narrativa, pela arte e também pela trilha sonora. E sim, ele arrasou em tudo isso e simplesmente, gente, palmas, né? A pessoa saber arte, trilha sonora e desenvolvimento de jogo, tipo assim, não. Ó, palmas, porque, nossa senhora, a pessoa é multifunções. O desenvolvimento levou cerca de 5 anos, tá? Pasmem, 5 anos de desenvolvimento de tudo, até porque era ele sozinho ali fazendo, né? E foi feito tudo na Unity, entendeu? E a Unity, para quem não sabe, é uma engine de jogos, onde basicamente facilita a criação, entendeu? Você não tem que criar do zero. É mais ou menos isso, resumo bem porco. O jogo próprio, criado, né, ali, teve inspirações de desenhos dos anos 1990 e alguns pesadelos dele também, tá? E o jogo foi publicado entre 2016 e 2019 de maneira episódica, né, por, tipo, capítulos e tudo. E na narrativa de Sal Fisher é apresentado como um personagem marcado por traumas desde a sua infância. Sua prótese facial azul não é apenas um detalhe visual, mas um símbolo constante da identidade e da dor. Desde cedo, Sal demonstra a capacidade de ver e ouvir coisas que outras pessoas não conseguem, algo que ele passa a explorar com a ajuda de um aparelho portátil chamado Super Gear Boy, que é nos apresentado no jogo. Após se mudar para os apartamentos Addison, ele também descobre que aquele local abriga algo profundamente errado em sua essência. Os apartamentos Addison funcionam como muito mais do que um simples cenário. O prédio é um epicentro de assassinatos, desaparecimentos e comportamentos estranhos por parte dos moradores. Conforme a história avança, símbolos ocultistas surgem, entidades invisíveis se manifestam e o passado do local começa a ser revelado. Ao lado de seu melhor amigo Larry Johnson, ele passa a conectar os eventos sobrenaturais a uma seita que atua dentro do prédio. Essa seita acredita que o mundo precisa ser purificado e tenta alcançar esse objetivo por meio da invocação de entidades demoníacas conhecidas como Darkions. Essas entidades possuem pessoas, distorcem memórias e levam indivíduos comuns a cometerem atos violentos, muitas vezes sem qualquer controle sobre suas ações. À medida que Sal se aprofunda nas investigações, fica claro que ele próprio está ligado a esses eventos de uma forma maior do que ele poderia imaginar. E com certeza um dos momentos mais pesados de toda a narrativa do jogo é a morte do Larry Johnson. Bom, o melhor amigo de Sally. Após anos lidando com problemas familiares, isolamento emocional e a constante influência do sobrenatural, Larry acaba tirando a própria vida.
reconhecimento marca uma virada definitiva no tom da história, e desse ponto, Sally Face abandona qualquer resquício de leveza visual e assume uma narrativa mais trágica, melancólica e desesperadora. E bom, no final do jogo, Sal descobre que vários moradores do prédio estão possuídos, de forma irreversível. Diante de uma ameaça tão iminente da destruição do mundo, ele toma uma decisão extrema: matar essas pessoas para impedir que as entidades completem seus planos. Apesar de suas intenções, Sal é visto apenas como um assassino, como qualquer outro. Ele é preso, julgado e condenado à morte. Durante sua execução, a verdade é revelada. Sal fazia parte de uma profecia desde o início. O seu sacrifício era necessário para impedir o retorno definitivo dos Dark Ones. Ele aceita o próprio destino e morre sabendo que salvou o mundo. Não como um herói celebrado, mas como um mártir esquecido. E bom, é isso que temos até agora, né? Que a gente pode saber e especular dentro da história. Mas o criador de Sally Face já confirmou oficialmente a produção de Sally Face 2 em 17 de dezembro de 2019. Embora o trabalho ativo de roteiro tenha ocorrido entre 2020 e 2023, com desenvolvimento prático iniciado em 2024. Mas bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, foi meu primeiro vídeo. Eu ainda tô um pouquinho travado na hora de falar as coisas, mas eu espero o apoio de vocês para que eu possa estar trazendo mais vídeos legais como esse e tá melhorando, né? E é isso, gente. Se inscrevam, deixem um like e deixem um comentário se vocês gostaram. Bye, bye! Bons sonhos!